E olha, amanhã tem julgamento importante no Supremo Tribunal Federal. É a retomada do julgamento sobre o marco temporal, que pode definir outras regras, novas regras para a demarcação de terras indígenas. Decisão que pode gerar grande impacto para os agricultores, que podem, inclusive, ter propriedades convertidas em reservas. E é sobre isso que a gente conversa agora com o deputado federal Ivair Vieira de Mello, do Progressistas do Espírito Santo, que é vice-presidente da FPA, a Frente Parlamentar da Agropecuária. Deputado Ivair, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, obrigado à Jovem Pan por estar dando a oportunidade de esclarecer e tirar dúvidas sobre esse importante tema que pode ter um impacto realmente muito negativo sobre a produção agropecuária brasileira, não só sobre a produção agropecuária, mas sobre algumas cidades brasileiras que podem ser extintas caso o Supremo mude a interpretação. Pois é, justamente isso que eu queria que o senhor falasse, deputado. Qual pode ser o alcance dessa decisão, o impacto, caso o Supremo Tribunal Federal anule o marco temporal? Olha, é preciso, de forma bem objetiva, né? O que é o marco temporal? Constituição 5 de outubro de 88, ficou definido que era terreno indígena, aqueles ocupados pelos indígenas em 88 ou algum terreno que estava em litígio, aguardando o seu julgamento. Esses seriam os territórios destinados aos indígenas, e nós chamamos de marco temporal, que é o marco do tempo. Ficou definido, então, naquela época, 14% do território brasileiro hoje é reconhecido como terreno indígena. Para ter uma comparação, a produção agropecuária brasileira ocupa 8% do território brasileiro, para você ver essa diferença. Tem uma ação específica no estado de Santa Catarina, onde o Instituto Catarinense entrou com ação contra a FUNAI, em função desse julgamento, né? É uma contenda lá de Santa Catarina, e aí o Supremo Tribunal Federal reabriu essa discussão para fazer essa revisão do marco temporal. Caso o Supremo mude a interpretação do marco temporal, nós imaginamos que terra indígena brasileira, que é 14% do território, ela pode chegar a 27% do território brasileiro. No caso específico dessa ação de Santa Catarina, cidades, regiões inteiras, hoje que são regiões produtivas, produtoras, regiões que estão devidamente ocupadas há muito tempo, pode ser demarcado como terreno indígena e perder a sua capacidade de produção. E essa ação de Santa Catarina, se for julgado realmente como terreno indígena, ela vai poder ser usada depois como referência em todos os processos brasileiros. Nós temos hoje 226 processos que estão em julgamento de terreno indígena. Isso é uma aberração, na verdade, não há nenhuma necessidade disso, isso é um desmanche, literalmente, da produção agropecuária brasileira. Até porque a Câmara está cuidando desse processo também no período longo, esse processo tramita na Câmara dos Deputados e no Congresso Nacional há mais de 16 anos. Nós já votamos essa validação aqui na Câmara dos Deputados, já está aprovado nas comissões do Senado e esperamos nos próximos dias o plenário do Senado também possa se manifestar. Portanto, também não há nenhuma necessidade do Supremo se debruçar sobre esse assunto. Mas lá já iniciou o julgamento, né? O Fachin votou contra o marco temporal, o ministro Nunes Marques votou a favor do marco temporal, o ministro Alexandre de Moraes votou contra o marco temporal, e nessa sequência o André Mendonça pediu vista e deve reiniciar essa votação para que os ministros possam tomar essas decisões para os próximos dias. Aí o deputado federal Ivair de Mello, que fez para a gente um apanhado dessa discussão. Como disse o deputado, o julgamento vai ser retomado amanhã no Supremo Tribunal Federal. E nós vamos acompanhar. Obrigado, deputado, pela presença aqui com a gente e certamente voltaremos a falar desse assunto. O senhor é sempre bem-vindo. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Nós precisamos de segurança no campo, segurança jurídica. O agro brasileiro não pode viver com essa insegurança que o Supremo está querendo nos impor. Por isso, vamos torcer para que possa ter juízo do ministro do Supremo, reconhecer o marco temporal e restabelecer a segurança jurídica de ocupação de terra no Brasil. Obrigado, deputado. Boa noite.